Queridos, quando me convidaram, eu não fazia ideia de que seria no Dia das Mães. Então eu quero parabenizar as mães por esse dia tão especial. E o pastor mandou uma mensagem e disse: fala sobre eu não sei falar direito, esse negócio aí, né? E, irmãos, eu venho de uma tribo patriarcal, onde o cara é homem, o cara é macho e o cara é reprodutor, né? E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou falar nesse assunto? Mas eu casei com uma pessoa que não é indígena, ela é de Recife, e ela foi batendo dali, batendo daqui, foi me aplumando. Então, e esses dias eu fiquei orando para ver o que eu poderia falar nesse dia tão especial, querido. E eu trouxe, Deus colocou no meu coração uma palavra do Eterno para o coração dos irmãos. Está em João capítulo 11, versículos 1 em diante. Vou ler alguns versículos com os irmãos. João capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou com os pés os seus cabelos. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Queridos, eu quero falar nesta manhã uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Eu quero falar sobre a pedagogia do milagre. A título de introdução, queridos, este último e grande milagre de Jesus, publicamente, aconteceu na última semana que Jesus, antes de ser preso e morto na cruz. Então foi o seu último e grande milagre público. E este milagre, eles têm algumas lições importantes para a nossa vida, queridos. Primeiro, as crises. Estamos vivendo momentos de crise, de angústia no Brasil. E as crises, elas são inevitáveis. Ela chega para o médico, a enfermidade chega para o médico também. Chega para o não médico. O problema chega para o doutor, para o leigo, para o que tem dinheiro, para o que não tem. As crises, elas chegam, irmãos. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Chegou para o amigo de Jesus, chegou essa crise. Segundo lugar, as crises, elas podem aumentar. Lázaro piorou e chegou a morrer. Muitas vezes nós oramos, clamamos, nada acontece e às vezes até piora a situação. Terceiro lugar, quando a enfermidade e o luto chegam em nossa casa, ficamos profundamente angustiados. É nessa hora de dor, nessa hora de angústia, aumenta, porque a nossa expectativa era que Jesus poderia nos socorrer, porque somos amigos dele, chegar na hora certa e resolver o nosso problema, e às vezes não acontece isso. Terceiro lugar, as crises, elas são pedagógicas, elas nos ensinam a crescermos e desenvolvermos a musculatura da nossa fé, crescermos em Cristo Jesus. Queridos, Betânia era uma aldeia. Betânia quer dizer lugar de refúgio para o aflito. E o nome da minha esposa é Betânia, que eu vivi aflito 40 anos até casar com ela, viu, irmãos? E, queridos, eu gosto de falar sobre isso. Este milagre, queridos, fala dessa pedagogia de Jesus na realização deste grande milagre. Nós precisamos tirar lições práticas até da perda.
Eu estou lendo um livro de Philip Yancey, acabei de ler, chamado A Dádiva da Dor. Lições importantes. No momento da angústia, da aflição, nós precisamos entender que Deus, Ele não perdeu o controle da situação, é nós que perdemos. É nós que ficamos em dúvida. E querido, em primeiro lugar, existe o tempo para o milagre que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? No versículo 3 fala dessa angústia das irmãs de Lázaro, vendo seu irmão enfermo e sendo amigo de Jesus. Na mente delas, se ele é amigo de Jesus, ele não pode adoecer. Se ele é amigo de Jesus, ele não pode morrer. Era a mente daquelas mulheres. A família de Betânia era amada por Jesus. Ele amava Marta, Maria e Lázaro, mas mesmo assim, Lázaro ficou enfermo, queridos irmãos. Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que permitiu que o próprio Lázaro morresse? Aqui está, queridos, o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria fizeram a coisa certa, procuraram Jesus, buscaram a ajuda de Jesus no momento da aflição, porque elas sabiam que Jesus poderia mudar a agenda dele para atender sem demora a necessidade daquela família. E queridos, vindo para cá eu estava pensando nesse Dia das Mães. Pense comigo, aquelas mães que foram abandonadas. Eu não estou falando a que foi deixada pelo marido ou abandonada pelo marido, mas a abandonada pelo seu filho, pela sua filha. Aquele ser que saiu do seu ventre, e vindo para cá, em alguns becos e valados, encontramos aquelas senhoras pedintes, nas sarjetas, nas ladeiras, próximo aos lixos, mendigando, porque os seus próprios filhos as abandonaram. Essa talvez para uma mulher e para um pai seja a pior dor, não é a da morte, mas provavelmente seja o abandono daquele filho que abandonou, ou daquela filha. Mas aqui, queridos, elas buscam ajuda na base certa, que é Jesus. O amor de Jesus por Lázaro e não o amor de Lázaro por Jesus. Nós achamos, porque nós amamos Jesus, nós achamos que é obrigação dele resolver o nosso problema. Mas ele resolve o nosso problema não porque nós o amamos, mas porque ele nos amou primeiro, diz a sua palavra, queridos irmãos. Porque ele nos ama, porque ele é Senhor. Quem ama, querido, tem pressa em socorrer a pessoa amada. Porque Jesus não curou Lázaro à distância. Jesus poderia ter feito isso. Aliás, ele já havia feito isso com o filho daquele oficial, queridos. À distância, Jesus ordenou a bênção. E quando aquele empregado chegou lá, o filho daquele senhor já havia sido curado. Os judeus ali presentes em Betânia, eles não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia, no versículo 37. Eles pensavam que amor e sofrimento não podiam andar juntos. Irmão, se existe uma teologia que eu admiro, é a teologia bíblica do sofrimento. Porque nós estamos na época em que tudo é fácil. Tem uma igreja em Manaus, onde fica a base da nossa missão. Ela tem um hino, ela fez um hino, e naquele hino diz que a pessoa que está enferma é porque pecou. A pessoa que chega com Fusca está em pecado. Não pode mais ter Fusca lá em Manaus, irmãos. Segundo a teologia daquela igreja. Porque nós estamos em período de inversões de valores, irmãos. Hoje é proibido eu, como indígena, matar um jacaré. Você sabia disso? Crime inafiançável. Mas se eu matar um ser humano por eu ser indígena, eu não vou preso. Inversão de valores não é uma coisa boba? Inversões de valores. Irmãos,
se Jesus nos ama, por que sofremos? Você já fez essa pergunta para você? Tem um livro de um judeu, da editora Safer, o título é o seguinte: se Deus é bom, por que o mundo é tão mau? Querido, se Jesus nos ama, por que nós estamos passando crise? Por que no dia das mães passamos angústia? Por que nesse dia tão memorável, de tanta festa, de tanta alegria nos lares, mães estão chorando desesperadas porque perderam seus filhos para droga, para prostituição, para o alcoolismo? Se Ele é todo poderoso, por que não nos livra deste sofrimento? Porque um filho de Deus, como eu e como você, ficamos doentes, perdemos o emprego, enfrentamos o luto na nossa casa muitas vezes. Por quê? Queridos, aqui, nesse texto, nós olhamos que nós, como filhos de Deus, nós não temos imunidades especiais. O Pai amava o seu Filho Jesus, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. Lázaro, ele era amigo íntimo de Jesus. Ele era amigo de Jesus. Eles dialogavam coisas tão boas que com certeza Jesus acabava dialogando com Lázaro. Mas mesmo assim, Lázaro adoeceu, Jesus não veio socorrer e Lázaro chegou a morrer, queridos irmãos. O amor de Jesus não nos garante imunidades especiais contra a tragédia, mágoas e dores. Se nós formos ver um exemplo claro, se nós formos ver a vida dos discípulos, nenhum deles teve morte natural, exceto João, que ele morreu exilado em uma ilha solitária chamada Patmos, único. Mas os outros todos foi tragicamente a morte dos discípulos. Irmãos, Jesus não nos prometeu imunidade especial, mas Ele prometeu Ele mesmo, Ele prometeu a presença dEle estar conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que quando nós caminhamos na selva 5, 6 dias em busca das aldeias, daqueles que não conhecem Jesus, a nossa segurança é que o Senhor vai conosco. Você vai ao supermercado, o Senhor vai com você. A irmã vai no carro para o trabalho, o Senhor vai com você. Nós somos templo, morada, tabernáculo ambulante do Espírito de Deus. Tabernáculo. Queridos, Ele não prometeu explicação. Quando meu pai morreu, como pastor, eu tive que cantar, pregar, fazer o funeral e jogar a primeira pá de terra. Irmãos, foi um período de angústia. Eu vou perguntar para Deus o que aconteceu. Por que, papai? Era teu servo e o Senhor levou. Jesus nunca me explicou. E uma das coisas que eu aprendi na Bíblia, Ele nunca prometeu explicar nada para nós, irmãos. Ele prometeu Ele próprio, porque Ele é a própria explicação. Ele é tudo o que nós temos de melhor, queridos irmãos. O Senhor que nós temos, Ele é aquele que Ele não se assusta, o coração de Jesus não se assusta. O coração de Jesus não é pego de surpresa por aquilo que chegou na sua casa. Ele não se surpreende com a minha oratória, com o meu louvor, com o grupo que canta bem, com o irmão que tocou afinadamente. Ele não tem ataque cardíaco. Ele não se desespera, querido. Quem se desespera somos nós. É nós que perdemos o controle da vida, da situação, do problema, por causa que esse problema chegou lá em casa. Queridos,
Mas como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Marta queria que Jesus viesse logo para curar o seu irmão. Alguém, um psicólogo familiar, chamado Augusto Cury, ele falou o seguinte: nós estamos vivendo períodos de crentes fast food. Nós chegamos na lanchonete, dentro do carro, pedimos o lanche. De dentro do carro pagamos o lanche. Quando damos a primeira mordida no sanduíche, enquanto com a esquerda mordemos o sanduíche com a direita, estamos dando a partida do carro. E durante a trajetória vamos comendo aquele sanduíche, vamos atendendo o celular e vamos fazendo 1000 coisas. Mas mesmo assim nós não esquecemos de tomar café, de almoçar ou de jantar, mas esquecemos de ter um tempo com Deus. Nós queremos falar agora o nosso problema para o Senhor e queremos que Ele opere agora. Ele pode até operar, mas existe um tempo do milagre chegar para a nossa vida, para a nossa família, para aquilo que estamos passando. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Ao invés de Jesus mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus resolveu ficar ainda mais 2 dias na aldeia onde ele estava. Em vez de ir, manda apenas um recado: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas mesmo assim, Lázaro morreu. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Irmão, nós somos igual Marta. Nós falamos essas coisas. Muitos de nós passamos a censurar essa demora do milagre de Jesus. Será que ele demora mesmo? Marta, que ela oscila entre a fé e a lógica. Pois como entender a palavra de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se quando o mensageiro entregou a mensagem a Jesus, Lázaro já havia morrido lá em Betânia. Ela duvidou, ela angustiou-se, a demora de Jesus a deixou frustrada como crente, decepcionada com o amigo que ela tinha. No versículo 21 fala dessa decepção. Muitas vezes, meus amados, Jesus parece demorar. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, só depois de 25 anos a cumpriu. A tempestade no mar, Jesus manda os discípulos entrar no barco, vem a tempestade a noite toda, mas só pela madrugada, na 4ª vigília da noite, ele vai ao encontro dos discípulos. Jairo vai pedir socorro a Jesus. Jesus só chega na casa dele quando a filha dele já havia morto, já estava morta. Meus irmãos, eu me lembro, eu casei com 41 anos. É uma demora muito grande para o indígena. O indígena, a mulher geralmente casa dos 13, com 17 ela já é tia, se não casar. O homem, com 17 anos, com 22 ele já é tio, porque está desenganado. Eu fui adotado por uma família judaica, então eles me trouxeram, eu estudei, trabalhei numa multinacional Gradiente, meu irmão era gerente do Bradesco, então ele trouxe o conhecimento para a gente, estudamos, e eu conhecia Jesus, mas eu não casava, irmãos. O campo era totalmente focado no campo, como sou até hoje. O Ronaldo Lidório fazia minha agenda para me pregar lá no Reverendo Juarez, na Igreja Presbiteriana em Curitiba, e ele dizia: aproveita e casa o Paulão aí. Eu ia para Brasília, o Ronaldo mandava uma mensagem: rapaz, dá um jeito de casar o Paulo. Um amigo nosso, presidente da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, o Cassiano Silva, Cassiano Luz,
foi casar e no convite eles colocaram assim: convida o Paulão, quem sabe ele se alegra. Irmãos, todo mundo ria de mim. E eu me sentia, a meu ver, Jesus não tinha nada a ver com isso na minha vida. Eu pensei, rapaz, o milagre de Jesus demora. Eu ia para as igrejas e perguntava, olhava na minha mente e dizia, será que é aqui, Senhor? E não era naquele lugar. Irmãos, mas a melhor coisa foi ter esperado o tempo de Deus. Esperei o tempo de Deus. Casei com uma tradutora da Bíblia que trabalha com os indígenas já há alguns anos. E ela é de Recife. E hoje temos uma filha, a Chaya Radassa, que na língua quer dizer vida vitoriosa. E hoje, quando acordamos, no dia das mães, olhei para minha esposa, e o pensamento que veio no meu coração e na minha mente foi o seguinte: vale a pena a gente esperar o milagre chegar na hora certa, ainda que seja com mais de 41 anos. Vale a pena, irmãos. A fé de Marta, ela passa por 3 provações: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro, o seu irmão. Como conciliar o nosso tempo, cronos, com o tempo de Jesus, com o kairós de Deus, com o tempo de Deus, versículo 6. A distância de mais de 32 quilômetros entre Betânia e onde Jesus estava, levava um dia de viagem. O mensageiro sai de Betânia e gastou um dia para chegar até onde Jesus estava. Logo que ele sai de Betânia, ele não sabe, mas Lázaro morreu. Quando lhe deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. E Jesus resolve ainda demorar mais 2 dias naquele lugar. E gasta outro dia para ir até Betânia. Quando chegou, Lázaro já estava sepultado, fazia 4 dias. Parece uma tragédia tudo isso que está acontecendo, irmãos. Jesus, quando ele recebe essa notícia do mensageiro, ele diz o seguinte: Jesus se alegra por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. Ele deu graça a Deus, ele orou. Jesus sempre age, meus irmãos, de acordo com a agenda de Deus. Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa agenda. Ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Nós que somos apressados e acelerados demais, irmãos. A estatística fala que o brasileiro é o único no mundo empresarial que ele não faz investimento a longo prazo. Ele quer fazer um investimento de manhã para tarde e já ter o retorno. E nós precisamos ter essa paciência. Quando ele parece demorar, está fazendo algo maior e melhor para nós, queridos irmãos. Vindo para cá, eu estava pensando, por que eu deveria pregar essa palavra e não o tema que me foi dado? Irmãos, e no primeiro culto aqui, Deus falou muito ao meu coração. Por que deveria pregar essa palavra? Marta e Maria pensavam que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele havia chegado na hora certa, no tempo oportuno de Deus. Que eu quero falar com você nessa manhã. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a sua aflição. Eu não sei o seu problema. E talvez haja alguma coisa que está demorando demais ao seu ver. Parece que Jesus, ele está demorando muito. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o amanhã desde ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava morto, ainda estando vivo. Jesus já sabia disso. Ele demorou mais 2 dias, porque ele sabia o que ele ia fazer na vida de Lázaro.
Porque existe o modo do milagre de Deus para a nossa vida, querido. Jesus não está preso às categorias humanas do nosso tempo. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte de Lázaro, passado. Marta crê no Jesus que ressuscitará os mortos nos últimos dias futuros. Mas Marta não crê que Jesus poderia fazer um milagre naquele dia, naquele momento. Eu quero parar aqui um pouco com você rapidamente. Irmãos, esqueça um pouco o passado. Eu sei que você planejou o seu futuro, mas esqueça por um momento. Tenha gozo e viva o presente momento que você está passando. Porque eu estou falando de um Jesus diferente do Jesus que nós estamos vendo nas televisões. Aquele Jesus da fita cor-de-rosa, do sal grosso, da rosa amarela, da unção do lencinho. Eu estou falando daquele Jesus que viveu encarnado entre nós há mais de 2000 anos. Aquele Jesus que nós não olhamos, nós não vemos face a face, mas nós o sentimos assim como nós sentimos a brisa do vento bater no nosso rosto. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, irmãos. As pessoas diziam o seguinte: os indígenas são desalmados, eles não têm alma. Os indígenas, eles não amam. E fizeram tanta categoria. Estatutariamente, no documento, diz que eu sou um ser incapaz. É o que está no Estatuto dos Povos Indígenas. Ou seja, alguém fala aquilo que eu não sou consultado, eu sou considerado como criança, alguém me dirige. Mas quando eu aceitei a Jesus, irmão, Jesus fez toda a diferença na minha vida, queridos irmãos. Nós estamos passando um momento de crise, de angústia, de tribulações fortíssimas. A questão política está aí. Tira um, coloca outro, o que for é pior do que o que já está aí. Nós não sabemos o que vamos fazer, nós não sabemos o futuro do Brasil. Mas a nossa esperança é que nós somos peregrinos nesse lugar, queridos. Aqui não é nossa pátria, nós estamos só de passagem, irmãos. Só de passagem. Quando eu descobri isso, eu lendo esse texto, Deus falando comigo, queridos, muitas vezes nós somos como Marta, vacilamos entre a nossa fé e a lógica. A lógica diz que é isso, mas a fé diz que é isso. E nós começamos a vacilar. Nós não temos dúvida de crer que Jesus fará coisas tremendas no fim do mundo. Não temos dúvida que Jesus realizará prodígios no passado, realizou, mas nossa dificuldade é crer que hoje, agora, irmãos, Ele há de fazer alguma coisa por nós. O que me vem ao coração é que esse Jesus que eu estou falando, Ele poderia fulminar todo mundo que está lá em Brasília, sabia disso? A Bíblia diz que Ele é um Deus, fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ouvindo os parlamentares, até os que não são crentes, votando no nome de Deus, falando o nome de Deus ali, vocês viram, irmãos? Irmãos, isso é um absurdo para o Evangelho. Nós, como igreja de Cristo na terra, nós precisamos fazer diferença nesses últimos momentos, queridos irmãos. Num dia especial como esse, Dia das Mães, pense comigo nessas mães que não estão tendo o privilégio daquilo que você tem. Você tem Jesus, você tem a sua família edificada na palavra. Você conhece esse Jesus do qual estou falando. Não é apenas um Jesus histórico, ou um mito, ou uma fantasia, mas eu estou falando daquele que está vivo, daquele que garante a vitória, daquele que foi profetizado no passado, aquele que se faz presente hoje, e aquele que será eternamente, queridos irmãos. Nós fazemos parte dessa herança que vai morar no céu, queridos. Um Senhor, ainda que o céu venha até nós, nós iremos até Ele. Mas o certo é, queridos irmãos, que nós precisamos nos apegar nesse momento, nesse Senhor Todo-Poderoso.
Meus amados, existe, é algo gritante hoje irmos nas igrejas, ouvirmos uma boa palavra, precisamos pregar sobre esse Jesus que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou e está presente aqui nessa noite, nessa manhã, queridos irmãos. Nós sempre estamos dizendo, se tudo fosse diferente. Sempre pensamos no passado. Ou dizemos, se eu pudesse mudar a história, mudaria. Marta vivia no passado e no futuro, mas nunca viveu no presente. Meus irmãos, nós estamos vivos hoje pela graça de Deus. E é hoje que nós podemos fazer a diferença. O que eu quero dizer para concluir nessa manhã, querido, nós precisamos crer hoje em Jesus. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Irmãos, Jesus chega, Lázaro já faz 4 dias. Qual é o maior milagre? Curar o Lázaro da enfermidade? Ressuscitar ele na hora que ele morreu? Ou ressuscitar ele depois de 4 dias? Se ao seu ver, Jesus está chegando atrasado, espera um pouco. Espera um pouco, porque o milagre será maior e melhor do que aquilo que você estava esperando. Para encerrar nessa manhã, nós estávamos orando por uma canoa, um bote de alumínio motorizado. Irmãos, e um dia toca o telefone. O nosso sonho era ter um bote de alumínio e um motor de polpa. Era o nosso sonho. Missionário. Nosso sonho missionário. E um dia, irmãos, toca o telefone, eu estava em Manaus. Havia chegado 6 pastores, eu não os conhecia. 2 pastores promotores e os outros, todo pastor advogado. E disseram, rapaz, alguém deu o seu nome, eu faço consultoria para várias denominações, né, na área de missões. Rapaz, nós estamos aqui com $280 mil e nós queremos comprar um barco. Na realidade, eles estavam com $300 mil e queriam comprar um barco. E eu disse, vocês querem fazer o quê? Não sei, rapaz, nós queremos dar para alguém. Eu disse, então dá para nós. Irmãos, compramos o barco. $280 mil. E nós estamos com um barcão lá, todo de alumínio. E eles disseram, olha, nós queremos investir mais 400 mil em laboratório, clínica e odontologia. Então vamos lá. Importaram tudo de Portugal, irmão, da Europa, os equipamentos, irmãos. E eles disseram, agora nós vamos manter o trabalho missionário. E foram embora. E nós estamos lá, irmão, desfrutando daquilo que apenas seria uma canoa tão pequena que só seria para mim, para minha esposa e as coisas. E agora nós temos equipes médicas indo esporadicamente trabalhar no seu tempo de 3 dias, 1 semana naquele barco, na região da Amazônia. E muitos estão aceitando a Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Meus amados, se você acha que está demorando o socorro de Jesus, espera um pouco. Espera, porque quando chegar, vai chegar coisa boa. Vai chegar coisa boa para você. E eu vim nessa manhã, eu não vim como pastor indígena. Eu vim como um profeta para abençoar você através dessa palavra. Dizer que Ele é a palavra. O pessoal está admirado do trabalho que nós fazemos nos últimos 3 anos. Nós temos mais de 3.000 convertidos. Alguém disse, o que vocês fizeram? Rapaz, vocês são uma bênção. Rapaz, eu disse, não, irmão, não foi nós não. Foi o Evangelho que chegou, e o Evangelho é Jesus. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Eu posso chegar, a Betânia pode chegar, a missão vai chegar, não vai acontecer nada. Mas se o Evangelho, que é Jesus, chegar, alguma coisa vai acontecer. E é desse Jesus que eu estou falando, queridos irmãos. Nós precisamos viver o Evangelho de Cristo aqui na terra. Ainda que seja um Evangelho de sofrimento,
ainda que seja um evangelho debaixo da luta, ainda que seja um evangelho debaixo da angústia, mas nós precisamos viver e respirar Jesus. Porque Ele é tudo que nós temos, irmãos, de mais precioso. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o socorro bem presente na angústia. Nesse evangelho de João ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Esse é o Jesus que nós precisamos viver. E nesse Dia das Mães, é esse Jesus que precisa estar nos nossos lares. Ele deve ser a centralidade da nossa vida, da nossa fé, do nosso fazer, do nosso dia a dia. O avião que nós utilizamos, inclusive nós temos um amigo nosso dessa igreja, o Heber e a Suzy, né? Tio Heber e a Suzy é um dos pilotos de aço socorro. Mas nós estávamos orando por um avião de longa distância, até 5 horas de autonomia. O que ele pilota só leva 400 quilos e não vai tão longe. Irmãos, em janeiro agora nós ganhamos um turbo-hélice que leva 1000 quilos e leva 7 pessoas. Né? Irmãos, a obra é de Deus. Nós só precisamos viver Jesus. Se nós vivemos Jesus, se Marta, Maria e Lázaro vivessem Jesus, Lázaro poderia até morrer, elas não ficariam abaladas, irmãos. Mas toda a morte traz um abalo, essa é a grande verdade. Mas ainda no luto, na dor e na morte, nós precisamos ver Jesus. Viver Jesus, andar com Jesus. Curve a sua cabeça nessa manhã, querido. Senhor Deus, obrigado, Deus, porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu compartilhei com a tua igreja. Agora, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, e que a tua palavra possa produzir frutos dignos de crescimento para a nossa vida espiritual. Senhor, que nós não sejamos como Marta ou Maria, mas que nós sejamos servos que te amam de todo o coração. Ainda que o problema, a aflição, a dificuldade chegue hoje, mas nós queremos viver o Senhor. Porque até na tragédia e na dor nós aprendemos coisas com a tua pedagogia, Pai. E o milagre chegou para aquela família. E o milagre há de chegar também na nossa casa, no nosso lar e na nossa família. Ó Pai, eu oro agradecido, no nome precioso de Jesus. Amém.